Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o número 2 da revista do Lanterna Verde, revista que foi recém-relançada aqui no Brasil. Se você está chegando no canal por agora, você pode se perguntar, por que comentar o número 2? Né? Dificilmente a gente vê comentários sobre a segunda edição de uma série. Bom, explicando rapidamente, o quadro Segundas Impressões ele surgiu por causa da seguinte situação. Às vezes a gente lê a primeira edição de uma série e gosta muito, lê a segunda edição e não é tão legal assim. Ou o contrário, a gente lê a primeira edição e não gosta. E a segunda edição a coisa melhorou muito, porque às vezes o roteirista ele demora um pouco para arrumar o tabuleiro da série, né? Então, a minha ideia é fazer sempre um vídeo de primeira impressão, dizer o que eu achei inicialmente da série e depois comentar o segundo volume dizendo, caramba, cara, realmente, pô, a história é boa mesmo, ou então não é tão legal assim, dizer se a primeira impressão foi confirmada ou não. Há séries, às vezes, que eu comento até número a número, relógio do final, estou fazendo trocando ideias, comentando número por número. Às vezes eu faço um veredito final quando termina um arco, mas eu tenho sempre procurado manter isso. Primeira e segunda impressão. Mas vamos lá. Essa série aqui do Lanterna Verde, ela é uma série que é capitaneada pelo Grant Morrison, que está nos roteiros, e o Liam Sharp está nos desenhos. Vou mostrando os desenhos do Liam Sharp enquanto eu falo. É uma série bimestral aqui no Brasil. Cada edição brasileira, ela traz 2 edições dos Estados Unidos. Ou seja, embora ela seja bimestral aqui, ela compila 2 meses. Então dá na mesma. Se saísse uma edição fininha aqui por mês, a gente ia ler a série na mesma velocidade. De 2 em 2 meses, a gente tem o equivalente a 2 mensais de lá. Bom, acho que ficou um pouco confuso, mas deu para entender o que eu quis dizer. E aqui estão os números 3 e 4. Nos comentários ao número 1, no qual estava claro, né, os números lá 1 e 2, eu disse o seguinte, que eu achei a série que ela tinha uma narrativa menos hermética do que os últimos trabalhos do Grant Morrison, que eu não tinha me empolgado tanto, mas que eu estava esperançoso, porque o Grant Morrison é criativo do ponto de vista conceitual, e se ele for narrativamente menos hermético e criativo conceitualmente, a coisa tende a fluir muito melhor. Eu sei que tem uma galera que gosta desse estilo mais experimental na narrativa do Grant Morrison. Eu não sou um deles. Assim, eu acabo até gostando da história, mas tem que ler tudo de uma vez. Mas, assim, no geral, eu prefiro quando ele faz narrativas mais simples, mais conceitualmente criativo. Como ele fez, por exemplo, lá com o Homem Animal, que para mim é primoroso. E eu devo dizer o seguinte, essa segunda edição aqui, ela veio ao encontro das esperanças que eu tive ao ler a primeira edição. Porque realmente, assim, a narrativa, ela não é confusa, e as histórias estão tematicamente muito interessantes mesmo. Dá para entender, inclusive, melhor a diferença entre o projeto do Grant Morrison para o Lanterna Verde e o que vinha sendo feito pelo Lanterna Verde na última década. Desde o início da fase de Geoff Johns, grande parte das aventuras do Hal Jordan e da Tropa dos Lanternas Verdes foram aventuras autorreferentes. Faziam, assim, os antagonistas às vezes eram ligados ao passado da Tropa dos Lanternas Verdes, ou então se trabalhava a questão do espectro das cores e as tropas de várias cores, a tropa verde, a tropa amarela, a tropa vermelha. Então era tudo muito autorreferente ligado a essa mitologia da Tropa dos Lanternas Verdes. Aqui o Hal Jordan ele está enfrentando ameaças ao cosmo que não necessariamente vêm da tropa, não é mais autorreferente. É claro que há situações com os Guardiões do Universo, mas ele é um policial do cosmo que protege o cosmo, um policial do cosmo que protege o cosmo e de ameaças que estão por aí, que são ameaças às vezes grandes, por exemplo, tráfico de escravos, situações desse tipos. Bom, e o Hal, ele é um policial, um grande policial, mas que também, às vezes, ele foge assim, das regras. E aqui esse fugir das regras é trabalhado de um jeito que eu achei interessante. Mas vamos lá. O que
que nós temos nessas histórias? A primeira das histórias, que ao meu ver é a melhor, e a segunda é bem legal também, mas a primeira, ao meu ver, é a melhor, ela tem por título Os Senhores de Escravos das Estrelas. E ela parte da seguinte situação: a Terra foi sequestrada, o planeta inteiro, por escravagistas, e ela está sendo leiloada, a população, o planeta e a população inteira está sendo leiloada. E ela é comprada por uma entidade que é um ancião barbudo, que é esse aqui. E ele é chamado de O Pastor. E eu vou ter que dar alguns spoilers para comentar, alguns spoilers até grandes para comentar. O pastor, ele parece um arquétipo de divindade para muitas religiões terrestres. Olha só. Sei lá, até por às vezes uma visão antropomorfizada que se tem do Deus do judaísmo, do cristianismo, mas não só, por exemplo, pensem lá os mitos pagãos, Zeus, por exemplo, tem essa questão do velho barbudo. E esse arquétipo dessa divindade faz com que boa parte da população da Terra o aceite. Ele oferece poderes para essas pessoas. Acontece que sob essa máscara esse arquétipo está um ser monstruoso que deseja se alimentar da Terra. O Grant Morrison trabalha metaforicamente, né? Ele quer trabalhar o tema da instrumentalização da religião, das pessoas que se vestem de ares de sagrado para explorar as outras, para explorar a fé das outras, a boa vontade das outras. Repara, aqui esse pastor era um falso pastor, era um lobo em pele de cordeiro. Era um lobo em pele de cordeiro. Ele queria se alimentar daqueles que ele dizia servir. Cara, metaforicamente muito forte. E não é o único elemento que é trabalhado aqui, não. Há outras coisas que são trabalhadas aqui que são bem interessantes, como a relação da população da Terra, que é mostrada de maneira assim, não é desenvolvida em muitas páginas, mas é mostrada de maneira direta, mas é muito assim interessante. É uma história curta e forte, assim. É uma história curta e forte. Se eu for pensar assim, nas edições únicas, por exemplo, edição de 22 páginas, é uma das melhores que eu li esse ano. A segunda história, deixa eu pegar o título aqui da segunda história para vocês. Opa, tá difícil achar o título aqui. Mas a segunda história, ela trabalha a ameaça do Devorador de Sóis. O título é A Linda Filha do Vampiro Cósmico. Ela trabalha a ameaça do Devorador de Sóis. O Devorador de Sóis é um ser que existe na DC que o nome é autoexplicativo. Ele se alimenta de estrelas. E alguns devoradores de sóis foram propositalmente liberados, assim. E é uma história que mostra por que o Hal Jordan é um grande lanterna. Ele lida com essa situação mas aqui também ele é como que expulso da tropa, ou ele, na verdade, ele recebe uma situação na qual ele está dispensado da tropa, vai ter que passar por uma avaliação psiquiátrica completa por causa de um motivo, né? No final da primeira história, eu vou dar mais um spoiler brutal aqui, peço desculpa a vocês por isso, mas estou avisando, ele mata um personagem, ele mata esse personagem aqui. E um cara que estava desarmado, ele estava assim, dizendo que ele ia continuar fazendo as coisas que ele faz. Ele é um escravista, ele é responsável por sequestrar a Terra, e o Hal Jordan o mata. E essa morte, inclusive outros Lanternas Verdes dizem que é compreensível, mas ele tomou a justiça nas próprias mãos. E há uma discussão bacana sobre esse tomar a justiça nas próprias mãos, porque o Hal o assassina, isso parece justificável, mas na verdade esse assassinato tem consequências e inclusive impede o combate ao tráfico de escravos. Achei muito bacana a forma que os Guardiões do Universo foram mostrados aqui, porque eles foram mostrados como aqueles seres frios, distantes, que estão sempre errados. Eu falo, cara, os caras são seres assim, sábios, seres de uma raça imemorial, assim, das primeiras raças do universo, e os caras sempre dariam esse mole, estão sempre errados. Aqui mostra que não, que por vezes a impulsividade pode atrapalhar planos que realmente fariam bem para a população, assim, pelo menos foi bem trabalhado aqui. Enfim, foram duas boas histórias e assim, se a gente for pegar o arco como um todo, há uma coisa que o transpassa, né? A
há uma trama que perpassa as edições, que é uma trama ligada aos Black Stars, que é uma versão dos Dark Stars que está surgindo agora, né, aqui pelo Grant Morrison, que são o seguinte, eles são uma força policial alternativa às Lanternas Verdes, que está buscando se consolidar, mas está usando meios escusos para isso, como proteger escravistas, assim. E essa trama dos Black Stars está perpassando essas histórias. Enfim, edição bacana, bem, assim, ao meu ver, bem melhor do que a primeira, embora sempre que eu falo isso eu me acho injusto, porque o que está aqui foi preparado na primeira edição. Belos desenhos do Liam Sharp, só incomoda ter que esperar 2 meses para ler a próxima, né? Embora é justificável, né? É melhor ter essa revista aqui, o custo-benefício fica bem melhor, né? Saindo 2 edições numa edição só do que saísse fininha. Com certeza o preço não ia ser o mesmo, R$ 9,90, que já não é um preço barato para uma mensal. Bom, se fosse, sei lá, a fininha talvez saísse R$ 6,90 cada uma. É justificável, mas quando a gente curte a história, a gente fica ansioso para que chegue logo o próximo número. Vocês me escutam falando muito isso. Eu leio histórias seriadas aqui e falo, cara, tô doido pelo próximo número, já devo ter até enjoado, mas eu realmente fico ansioso. Bom, uma coisa boa é que o hiato tá diminuindo, o hiato entre o Brasil e os Estados Unidos. Essas 2 histórias presentes nesse encadernado aqui, elas foram publicadas esse ano, lá na América do Norte, né? Normalmente, o hiato às vezes é de 6 meses, 7 meses, embora aqui é um hiato, eu acho que de 6 meses. Março e abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses, está caindo. Já pensar que eu já peguei hiato de 5 anos, né, seria terrível. Mas assim, há histórias da Panini que tem hiato aí de 1 ano. Então, bom, é legal ver esse hiato diminuindo, né? Quanto menor esse hiato, melhor. Eu entendo que tem a questão do planejamento editorial, mas assim, para nós leitores, só do nosso ponto de vista, quanto mais rápido o negócio saiu lá, chegar aqui, é melhor. Bom, já estou falando demais, já fugi até um pouco do assunto, paro por aqui. Peço teu joinha, peço que você compartilhe o vídeo também, mostre para outros se você gostou dele, é claro. É isso que faz o canal crescer, outras pessoas chegarem à nossa comunidade. Lembro que em todos os meus vídeos eu deixo um link da Amazon, caso você vá fazer uma compra, entre por esse link de livro, de bio, qualquer coisa que venda por lá na Amazon, você ajuda demais o canal a crescer e a melhorar. É isso, um abração, até o próximo vídeo.